Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Sou o professor Marcos Zambolim, especialista em automação fiscal. Nesse vídeo, eu quero esclarecer, uma pergunta que me fazem muito, que é o Control Docs. Então, para não ter que ficar respondendo um a um de forma individual, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar de uma forma ampla o que é essa ferramenta e para que ela serve, tá? E não é uma explicação convencional, na verdade, eu quero dar uma explanação mais ampla para vocês do porquê disso. Então, eu acredito particularmente que tudo nasce de um problema, e não foi diferente com essa ferramenta. E de qual problema que eu estou falando aqui? Eu percebo que, falando em nível de mercado, a gente está falando de mercado contábil no geral, a gente tem dois grandes problemas hoje. O primeiro problema é o do profissional, do funcionário lá de um escritório de contabilidade, no cara que trabalha no setor contábil, fiscal de uma indústria, de uma empresa comercial, de um prestador de serviço, que é o seguinte: trabalho muito, ganho pouco, não tem reconhecimento profissional. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas que trabalham nesse setor falar desse tipo de coisa. E um outro grande problema é a nível empresarial, então dos contadores, os donos de contabilidade. Normalmente, eles reclamam muito que o mercado está muito prostituído. Então, se eu faço lá minha contabilidade por R$ 200 e aí aparece um concorrente que faz a contabilidade por R$ 150, o cliente sai da minha contabilidade e vai para outra contabilidade para poder pagar R$ 50 mais barato. Então, esses são os dois grandes problemas. Eu comecei a pensar sobre qual era a raiz desses problemas de uma forma mais específica. Eu encontrei várias explicações, tá? Mas o que me trouxe a concepção, a ideia de construir uma ferramenta como o Control Docs foi uma questão bem simples. Eu observo, e já conversei com vários profissionais da área de contabilidade, eu particularmente não sou contador, também não sou programador, né? Mas acabei desenvolvendo essas habilidades, tanto da área fiscal, desde 2010 atuando na área fiscal, sempre gostei de tecnologia. Então, eu enxerguei essa dificuldade e resolvi criar mecanismos para poder resolver os meus problemas do dia a dia. Eu, como profissional da área fiscal, controle é algo bem mais recente que surgiu depois disso. Mas o que é que eu saquei? Que hoje a gente gasta pelo menos 90% do nosso tempo atendendo o fisco. Então a gente não gasta o tempo hoje dentro de um escritório de contabilidade, não é para resolver o problema do cliente, é para resolver muitas vezes o problema do fisco, é para fechar a apuração e enviar aquele negócio. Às vezes a gente envia muito em cima do prazo, manda sem movimento, manda faltando informação para retificar depois. Então essa é a grande realidade do momento. E aí, quando você olha para esse problema especificamente, fica fácil depois de enxergar esses outros problemas que são gerados. Exemplo, a questão da contabilidade de ser prostituída, né, de cobrar cada vez mais barato para prestar o mesmo serviço. Então, o serviço de contabilidade ele ficou comoditizado nessa questão. Então, o que é que o contador faz? Grande maioria, né? Sempre tem as exceções, mas grande maioria, o que é que faz? Ah, eu faço sua folha, eu faço o seu balanço, eu envio o seu DAI, eu envio o seu DAIS, né, lá do Simples Nacional, eu fecho a sua apuração de CMS, eu mando o seu SPED. Então, basicamente, é isso que o empresário enxerga quando ele vai contratar uma contabilidade. Então, na cabeça do empresário, o contador é um mal necessário. É uma frase que a gente ouve bastante também no mercado contábil, quando a gente conversa no dia a dia com as pessoas. Eu não estou aqui para esculhambar a contabilidade, tá? Muito pelo contrário, eu estou aqui para sugerir uma solução. Então, na cabeça do empresário, o contador é um mal necessário. E mais do que isso, ele é um commodity. Então, se ele é um commodity, todos os contadores vão me prestar o mesmo serviço, vou procurar aquele cara que é mais barato, que eu pago ele, ele vai executar o serviço, e o meu grande objetivo é não ter problema com o fisco. Eu não quero tomar multa porque eu não enviei uma declaração, por exemplo. Então, se o problema é só não tomar multa porque eu não enviei uma declaração, qualquer pessoa serve, qualquer pessoa envia essa declaração para mim. Então, o cara que for mais barato é aquele cara que eu vou entregar minha contabilidade. Beleza, então esse é o cenário que a gente consegue enxergar hoje, conversando com diversos profissionais. E acredito que boa parte de vocês devem até concordar com o que eu estou falando aqui. Como é que a gente sai disso? Né? Qual é a solução para esse problema? Todo mercado, né, é feito de compradores e vendedores. Então, o que é que o comprador quer? Ele quer algo que a gente vamos definir de forma subjetiva como qualidade. Tá? E o vendedor, ele quer o dinheiro. Então, nesse mercado de contabilidade, a gente tem o vendedor, seja ele o escritório de contabilidade, ou seja, o prestador de serviço, o cara que vai lá dentro do escritório de contabilidade para trabalhar. Então, ele quer o dinheiro, a receita que aquilo ali vai gerar com o trabalho dele. O comprador, ele quer qualidade.
Então, para o empresário, o que seria a qualidade? Eu parei para pensar sobre isso e eu cheguei a uma conclusão. Ele quer três coisas. Ele quer aumentar a receita, ele quer reduzir o custo e ele quer reduzir o risco. E ele quer tanto reduzir o risco que ele paga uma contabilidade para fazer isso para ele. Então, na cabeça de um empresário, ele paga a contabilidade para reduzir o risco. Beleza. Mas o que é que ele mais gostaria? Ele gostaria de aumentar a receita e de reduzir os custos. Né? Se puder reduzir o risco junto, melhor. Só que o que é que a maioria dos escritórios de contabilidade entregam para o empresário? Entrega a folha, entrega o balancete, entrega o Simples Nacional, entrega o SPED que ele transmitiu, a apuração do ICMS. E na cabeça do empresário, isso é o quê? Conta para pagar. Então, é problema para ele resolver. Então, dificilmente esse cara vai valorizar um serviço que ele não enxerga valor. E aí é o grande pulo do gato. Como é que a gente faz para que esse cliente enxergue valor naquilo que eu estou fazendo? Entregando aquilo que ele quer. Pô, se o meu cliente quer aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar aquilo que ele quer, aquilo que ele está procurando. E aí a grande questão é, eu consigo entregar para o meu cliente aquilo que ele quer, aquilo que ele está procurando, aquilo que ele precisa? Porque se eu conseguir entregar isso para ele, eu faço pouco esforço. E ele, inclusive, estaria disposto a pagar mais caro pelo serviço que eu presto para ele. E ele não estaria disposto a ir embora do meu escritório de contabilidade, por exemplo, se eu tiver um preço um pouco mais caro do que o meu concorrente. Pelo contrário, hoje ele fica comigo porque ele enxerga valor no serviço que eu presto para ele. Então, beleza. Essa foi a construção que eu fui fazendo. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Volta lá para o problema. Pô, se a gente gasta 90% do tempo hoje resolvendo o problema para o fisco, quanto tempo me sobra para eu trabalhar para o meu cliente, para eu entregar para ele? Aumento de receita, redução de custo, redução de risco. 10%. Quanto sobra? Eu estou falando 90% aqui de forma, como é que eu posso dizer, otimista, tá? Porque na prática o que a gente tem mesmo é envio de declaração no último dia, em cima da hora, envio de declaração sem movimento. E por diversos erros, não só erros do escritório, mas erros também da empresa. Não vou falar erros, né? Fica pesado, mas assim, por uma questão de não ter tempo hábil, não só do escritório, como muitas vezes também do próprio cliente, que ele não manda a documentação toda que é necessária para que a contabilidade possa processar isso. Então, juntando todos esses problemas, a gente tem esse efeito. Fora a legislação que muda o tempo todo, né? São, em média, a última vez que eu olhei, 400 atualizações tributárias por dia no Brasil. Então, é impossível de acompanhar isso na velocidade que a coisa acontece. Mas, beleza. O que, que a gente pode fazer, então, para virar esse jogo? Pô, eu acho que se a gente conseguisse reduzir esses 90% do tempo que a gente gasta para atender o fisco para 10%, cara, sobraria 90% do tempo para eu poder atender o meu cliente. E aí chega um ponto interessante, né? Agora a gente está vendo a inteligência artificial surgindo, né? Tecnologia de tudo quanto é lado, as pessoas dizendo que a contabilidade vai acabar e tal. Eu acho que isso é muito pouco provável, porque eu acho que vai acontecer uma mudança na forma de trabalho. Então, se hoje a gente gasta 90% do tempo ou mais, né, 90 quase 100 atendendo o fisco, o que é que a gente vai ver no futuro? A gente vai ver uma redução desse tempo de atendimento do fisco, é o que eu espero enxergar, e foi para isso que eu construí o Controdocs, para que sobre esses 90% de tempo para que a gente trabalhe de forma mais estratégica. Como que a gente vai fazer isso? Eu enxergo que o profissional da área fiscal, da contabilidade como um todo, ele é muito mais próximo, as pessoas agora estão comparando muito com um profissional de tecnologia, tá? O contador não vejo ele como um profissional de tecnologia, eu vejo ele como um profissional de dados. Então é a junção do programador com o cara, vamos falar do que eu faço, né? Uma junção do programador com o cara da área fiscal, que é especialista na área fiscal, que tem conhecimento em programação, tem conhecimento de negócio, ele sabe como gerir um negócio, ele sabe, por exemplo, uma informação que poucos empresários têm. A maioria dos empresários não sabe quanto que custa o produto que ele vende. Ele compra um produto de R$ 50, vende o produto por R$ 100 e acha que está tendo lucro. Às vezes ele tinha que vender esse produto por 120, R$ 150. Só que ele não sabe disso, porque ele não faz essas contas, ele não faz esses cálculos. E aí ele está tomando prejuízo, está vendendo cada vez mais e cada vez tem menos dinheiro em caixa. E ele não sabe dessa informação. Por quê? Porque a informação não chega para ele. Por que a informação não chega para ele? Porque a gente está gastando 90% do nosso tempo atendendo fisco. Então a gente precisa virar isso. Então quando a gente inverter isso, trazer essa execução para atender o fisco para o menor tempo possível, e a gente começar a gastar esse tempo, né? É uma outra questão que as pessoas me perguntam, tá?
Aí a gente vai reduzir o tempo que a gente gasta resolvendo lá o problema do fisco, e aí o que, é que vai acontecer? Os empregos vão aumentar. Não, na verdade, eu acredito que só vai aumentar se o empresário, que é o dono lá do escritório, o contador, se ele não tiver uma visão empreendedora. Cara, agora eu tenho uma equipe que tem mais tempo livre. Esse tempo livre que eu tenho a mais, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar prestando um serviço commodity, tentar trazer mais clientes para prestar o mesmo serviço de sempre. Eu vou aproveitar essas pessoas que estão aqui dentro, vou capacitar elas para que elas consigam entregar um serviço de melhor qualidade e que eu possa criar novos produtos e entregar finalmente aquilo que o meu cliente deseja, que é aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então é nisso que eu estou mirando. Foi nisso que eu pensei, na verdade, eu vim construindo, né, essa ideia com o ControlDocs. Então, o ControlDocs, o que é, no final das contas? É uma ferramenta que visa inverter essa lógica. Ao invés de eu gastar 90, 99% do meu tempo atendendo o fisco, eu quero gastar 10% do meu tempo atendendo o fisco e usar o restante do tempo fazendo o quê? Analisando os dados do meu cliente para que eu consiga entregar insights para ele, que vão ajudar ele a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, essa é a macro ideia geral do que é o ControlDocs. Então, aqui a gente acredita que existe uma forma mais simples, a gente fala, né? Uma forma mais simples, mais rápida, mais fácil, mais prática, mais rápida e mais segura de resolver os problemas da área fiscal e tributária. Então, essa é a ideia geral do que é o ControlDocs, de qual o objetivo dele. E, logicamente, nesse momento, qual é a fase que a gente está? A gente está na fase de atender o fisco. Então, a gente precisa atender o fisco com a maior velocidade possível. E a gente está conseguindo avançar nisso de uma maneira bastante significativa. A gente tem exemplos já de clientes que gastavam 4, 5 dias para fechar uma apuração de CMS. Hoje eles fazem isso em 2 horas e o melhor de tudo, ele não fecha a apuração da mesma forma que ele fechava de forma manual. Hoje ele faz um processo completo de auditoria, são 5 etapas, a gente ensina isso lá dentro da nossa plataforma, e ele consegue fazer essas 5 etapas, que é muito mais completa e muito mais próxima daquilo que o fisco, que o próprio auditor vai fazer quando pegar os arquivos do SPED desse contribuinte em 2 horas. Então, em 2 horas eu faço um trabalho mais completo, mais rápido, mais preciso do que eu faria em 5 dias de forma manual. Então, finalizando aqui, a ideia do ControlDocs é essa, é isso que eu quero apresentar. Eu quero convidar você para conhecer essa ferramenta. A gente tem algumas funcionalidades, né? A gente tem um dos 5 passos que eu falei é a identificação de omissão de documentos fiscais. E essa parte do método, né, dos 5 passos, a gente entrega de forma totalmente gratuita para quem quiser conhecer. Para você ter acesso a essa ferramenta, essa parte dela gratuita, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, você vai clicar nele, vai estar uma página de descrição, vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, e aí você vai receber no seu e-mail os dados de acesso para a nossa plataforma educacional. A gente não tem só a ferramenta, a gente tem a ferramenta e a gente também ensina vocês a utilizar a ferramenta, que é o básico, é o mínimo que você esperaria, mas lá dentro também a gente tem treinamentos onde a gente ensina vocês como escriturar, como é que eu faço a escrituração fiscal, só que agora utilizando ferramentas de automação. Então, basicamente, a gente tem lá dentro um curso de escrita fiscal, um curso de auditoria, onde a gente vai mostrar para vocês como que a gente se adapta a essa nova realidade. Agora que a gente tem tanta tecnologia disponível, inteligência artificial, como é que a gente consegue executar o nosso trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura, utilizando a tecnologia. Então, no link aqui de baixo, você vai ter acesso ao ControlDocs, a essa funcionalidade de identificação de omissão de documentos fiscais de forma totalmente gratuita. E é só entrar lá, vai lá no ControlDocs Academy, lá tem um passo a passo, vai ter que configurar o seu computador, configurar o seu Excel, e seguindo lá as aulas para que você aprenda a usar a ferramenta. E aí você decide se é interessante, se faz sentido para você ter essa ferramenta que vai te ajudar aí no seu dia a dia de trabalho. Mas é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.